Vem aí, mais um programa Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive no campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa. Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, minha gente, aqui é o Jorge Macau e hoje vamos apresentar um tema que tem grande impacto no meio ambiente. Não é isso mesmo, Juliana? Olá, meu povo! Isso mesmo, Macau! Estamos falando da coquita, um substrato produzido a partir de resíduos da casca do coco seco ou verde. Muito bem, então vamos voltar a 1992. Naquele ano, a Embrapa Tabuleiros Costeiros identificou no Distrito Industrial de Aracaju, Sergipe, pó de casca de coco em grandes quantidades numa área de uma usina de desfibramento desse resíduo, que vinha da cadeia produtiva do coqueiro na região. Após alguns estudos, a Embrapa concluiu que esse pó tinha características físicas e químicas muito importantes e poderiam substituir com grandes vantagens a vermiculita, que até aquela época era considerado o principal componente do substrato agrícola. Daí que surgiu o nome coquita. Esse substrato, produzido a partir da casca do coco, Juliana, proporciona condições favoráveis tanto para a germinação de sementes, como para o desenvolvimento do sistema radicular e desenvolvimento também da parte aérea de mudas de diversas espécies vegetais. Um dedo de prosa. E para falar sobre esse assunto, convidamos uma especialista responsável pelos estudos do substrato coquita em Sergipe, a pesquisadora Maria Urbana Correa Nunes. Doutora Urbana, explica pra gente como é feito o substrato coquita. As cascas de coco seco e verde, descartadas como lixo no meio ambiente, são coletadas e trituradas, gerando dois produtos, o pó e a fibra. Este pó é separado das fibras por peneiramento, lavado e seco ao sol, tornando o principal constituinte do substrato coquita. Atualmente, em 3 formulações. E quais são essas formulações, pesquisadora? O coquita bove é uma formulação feita com esterco curtido ou com composto orgânico, feito com esse esterco mais a casca de coco, verde ou seco. As proporções a misturar para se obter o coquita bove é de 30% de esterco curtido ou composto orgânico, mais 70% de pó. O coquita ave, ele é formulado também com pó da casca de coco seco ou verde e esterco de aves, que pode ser a cama de frango ou o esterco de galinha de postura. Esterco curtido ou composto orgânico com este tipo de esterco e casca de coco. A formulação do coquita ave consta de 70% de pó mais 30% de esterco curtido ou composto orgânico. Essas proporções são em volume. Coquita Mix é uma formulação que envolve pó de casca de coco, composto orgânico ou esterco curtido e humus de minhoca. Ah, entendi. Existem diversas formulações da coquita. Interessante. Doutora Urbana, e quais são as maneiras de fazer a formulação da coquita mix? Existem 3 maneiras de fazer essa formulação. A primeira é a mistura de 70% de pó de casca de coco, mais 20% de composto orgânico ou esterco curtido, que pode ser bovino ou aves, e mais 10% de humus de minhoca. A segunda maneira de fazer o coquita mix é misturando 50% de pó de casca de coco, mais 35% de composto orgânico,
mais 15% de humus de minhoca. E a terceira maneira de fazer a coquita mix é usando 35% de pó de casca de coco mais 65% de humus de minhoca. Perfeito! Agora explica pra gente, pesquisadora, o que deve ser observado nessas formulações. Para as diversas formulações do substrato coquita, existem pontos muito importantes que devem ser observados. Primeiro ponto é a lavagem do pó da casca de coco. Esse pó deve ser lavado em água de boa qualidade para remoção dos sais solúveis contidos nesse pó e também do tanino. E, desta forma, evitar a queima de raízes e o mau desenvolvimento de mudas. E o que mais devemos observar, pesquisadora? O segundo ponto importante é em relação à condutividade elétrica do substrato. Essa condutividade elétrica, ela refere à quantidade de sais no substrato. Sais que são absorvidos pelo coqueiro durante o desenvolvimento, durante a formação do fruto. Então, esse pó deve ser lavado para que essa condutividade elétrica atinja valores inferiores a 1 milisiemens por metro, considerando que quanto mais próximo de zero for a condutividade elétrica, melhor vai ser a qualidade do substrato. Então, após a lavagem desse pó, ele deve ser exposto ao sol para secar, até atingir em torno de 15 a 20% de umidade. Outro ponto importante é a esterilização do substrato coquita. Essa esterilização, ela ocorre naturalmente pela elevação de temperatura no interior da pilha de compostagem ou do processo de curtir o esterco. Essa temperatura interna, ela deve atingir em torno de 60 a 70 graus. E com isso, haver a esterilização e resultar num produto livre de sementes de ervas daninhas, sementes indesejáveis, né? E também livres de patógenos causadores de doenças nas mudas. Então, doutora Urbana, a coquita apresenta muitas vantagens, não é isso mesmo? Explique um pouco mais para o nosso ouvinte. O aproveitamento da casca de coco para a produção do substrato coquita contribui para uma destinação correta desse resíduo, que atualmente essas cascas são descartadas no meio ambiente e hoje temos um passivo ambiental de grande impacto negativo ao meio ambiente e à saúde humana, por meio de proliferação de mosquitos transmissores de doença, como é o caso da dengue e da chikungunya, e também constitui meio de proliferação de animais peçonhentos, animais venenosos, como as aranhas, escorpiões, cobras e outros. A segunda vantagem é que a casca de coco, ela vem naturalmente da cadeia produtiva do coqueiro, sem necessidade de ser extraída do meio ambiente, como é o caso da vermiculita. Muito pelo contrário, nós vamos tirar o problema do meio ambiente e transformar num produto de qualidade e de muita importância na agricultura. Outra vantagem é que esse aproveitamento da casca de coco constitui uma nova fonte de renda para os agricultores, né? Porque eles podem produzir o substrato para uso próprio, para a produção das suas mudas, sem necessidade de comprar mudas externas, e também pode produzir esse substrato para comercialização. A terceira vantagem de usar a casca de coco na produção da coquita é a redução de dependência de insumos externos no sistema de produção de mudas.
O próprio agricultor pode produzir o substrato coquita, dispensando a compra de substratos para a produção de mudas. Obrigado, doutora Urbana. Essas informações são realmente valiosas para o amigo produtor. Então, amigo ouvinte, o grande diferencial do substrato coquita é que a parte da matéria orgânica muitas vezes já está disponível na propriedade, como o esterco bovino, esterco de aves e humus de minhoca, o que reduz o custo de produção. Isso mesmo, Macau. O produtor rural José Adelson Fonseca tem uma experiência bem legal com o substrato coquita. A propriedade dele fica no município de Campo do Brito, Sergipe. Vamos ouvir. Fala, produtor! Desde 2014 que eu uso o substrato de coco, a coquita, para fazer muda. Em 2017 para 2018 tive o prazer, através da cooperativa que eu sou membro, tive o prazer de conhecer a doutora Maria Urbana, que veio fazer experimento aqui no meu terreno, usando a coquita para fazer muda de alface, muda de tomate, e graças a Deus foi de extrema conhecimento que eu tive com ela, e eu já usava, e depois que eu passei a trabalhar com ela nos experimentos foi que eu continuei usando. Hoje eu faço muda de alface, de tomate, aiporó, cebolinha, que desenvolve melhor na praca feito com substrato. O humus da minhoca também eu uso junto. Então eu só tenho que falar de bem, né? Porque a coquita é muito bom. E no experimento de doutora Maria Urbana nós usamos também a manta, que é feito do substrato do coco também, do bagaço do coco, para poder ver o calor, né? Como as plantas desenvolviam com a manta. O calor, se ela conseguia diminuir mais o calor. E conseguiu mesmo. Obrigado, senhor José Adelson. E aqui vão também os agradecimentos ao nosso ouvinte por ter ficado ligado até o fim no nosso programa. É isso aí, minha gente. E não esqueça, antes de qualquer iniciativa, procure sempre a assistência técnica do seu município ou mesmo as associações de produtores rurais. Pois é, nosso programa chegou ao fim, mas já contamos com sua audiência para o nosso próximo encontro. Para saber mais sobre o substrato coquita, ligue para Embrapa Tabuleiros Costeiros. 79 é o DDD, telefone 4009-1344. Vou repetir, DDD 79, telefone 4009-1344. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa. Achou interessante este programa e ficou com um gostinho de quero mais? Então, ouça o podcast Prosa Rural para acompanhar muitos outros programas tão interessantes quanto este. No podcast Prosa Rural, fica bem fácil de você encontrar um tema de seu interesse. Estão todos lá para você. É isso mesmo. O podcast Prosa Rural está disponível nas principais plataformas de áudio, como o Google Podcasts e o Spotify. Então passa lá e segue a gente para não perder nenhum episódio. Tem programa novo toda semana. O podcast Prosa Rural é produzido pela Embrapa. Te espero lá. Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. O Prosa Rural é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro Sayonara Marinho. Edição Jorge Macau. Apresentação Juliana Freire e Jorge Macau. Na técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção Marcos Esteves. Conteúdo Embrapa Tabuleiros Costeiros.